Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amados, eu queria compartilhar uma visão que eu tive em sonho, mas antes eu queria ler uma palavra que o Senhor revelou ao meu coração, que tem tudo a ver com essa visão. Está lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 3 em diante, que diz: E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que persevera até o fim será salvo. Aleluia. Queridos, o Senhor, Ele me levou num lugar alto, e o Senhor me fez ver toda a nação brasileira. Era como se eu estivesse voando sobre todo o Brasil, e eu conseguia ver todas as cidades, as grandes e pequenas cidades. Queridos, e eu lembro que do alto eu via o Brasil sendo invadido por homens vestidos de preto, totalmente de preto, esses homens onde só estavam os seus olhos de fora, e eles tinham touca de ninja na cabeça, totalmente de roupas pretas, luvas pretas e fortemente armados. E eles começavam a descer de carros, de helicópteros, e começavam a invadir as ruas das cidades brasileiras. Amados, e eles desciam já correndo e começavam a atirar. E aqueles helicópteros, aqueles aviões, eles começavam a lançar bombas sobre as casas, sobre as empresas, sobre hospitais. Tudo que tinha eles iam destruindo, bombardeando. E a terra, a nação brasileira, ela estava totalmente de cabeça para baixo. Era muita destruição. E eu lembro, queridos, que o Senhor me levava de uma cidade para outra. Eu conseguia ver a cidade de Campinas. Eu não sei porquê, mas eu lembro dessa cidade. E eu vi a cidade de Campinas sendo bombardeada, muitas pessoas mortas. Depois o Senhor me levava para outro lugar. E eu lembro que perto de um posto de gasolina, eu ficava ali sobre os ares e eu avistava muitas pessoas mortas. Eram muitas pessoas mortas. E as outras correndo desesperadas, querendo fugir daquela guerra, daquele tiroteio, daquele bombardeio, e tropeçavam nos mortos. Amados, eram muitas pessoas mortas. Sabe, tantas pessoas que não tinham onde colocar. E o Brasil, nessa visão, eu via ele totalmente atribulado. Sabe, as pessoas todas desesperadas. E era muito tiro, muito fogo, porque onde eles jogavam bombas, pegava fogo, casas destruídas. E eu lembro que de repente ainda começava a relampear, a trovejar, e ficava tudo escuro e as pessoas não conseguiam ver nada. E era um vento muito forte. E era muito choro, muita gritaria.
E o mais desesperador, queridos, era ver aquelas pessoas tropeçando nos mortos, porque eram muitas pessoas mortas. Muitas pessoas mortas. Muitas, muitas, muitas. Eu vi o Brasil, tantas cidades, tanto grandes quanto pequenas, um caos assolada, destruído. Amados, Jesus, Ele está voltando. Ele fala na sua palavra que quando ouvires de guerras e de rumores de guerra, olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Amados, tudo isso nós temos visto, tudo que a palavra nos revela, nós temos visto acontecer. Jesus, Ele está voltando. A ira do Senhor está sobre a raça humana, sobre essa nação. Porque a nação brasileira, ela tem se esquecido de Deus. O homem tem se esquecido de Deus. Tem virado as costas para Deus, tem blasfemado. O pecado que Deus abomina tem virado lei. E o Senhor tem chorado. O Senhor tem chorado. Porque o que estamos vendo é um país pior do que uma Sodoma e Gomorra. Amados, eu acordei e eu fui orar, pedir o discernimento para o Senhor. E orei aos pés do Senhor e disse: Deus, o que está para acontecer no Brasil? Porque o Senhor me fez ver o Brasil um caos, tanta destruição, tantas pessoas mortas. Queridos, e o Senhor não me deu discernimento naquele momento, enquanto eu orava. Mas quando eu voltei a dormir, eu ouvi aquela voz que bradava no meu espírito e dizia: minha filha, diga ao meu povo que guarde alimento. Diga ao meu povo que guarde alimento. Porque dias difíceis estão vindo sobre essa terra. Dia de densas trevas. Dias em que não poderão contar os seus mortos. Oh. E eu falei: Senhor, mas que alimento? Como vamos guardar alimento, Senhor, se tudo vai ser destruído? E eu não entendia, meus queridos, que alimento era esse. No momento eu não entendi. Mas depois o Senhor me fez entender que Ele não estava falando de alimento normal, alimento natural. O feijão, o arroz, não. O alimento que o Senhor está pedindo para guardarmos é a sua palavra. É a sua palavra, guardarmos dentro de nós. Guardarmos dentro de nós para que quando esses dias chegar, nós possamos resistir, Igreja do Senhor. Esse alimento, ele é para a Igreja de Cristo. Guarde o alimento, Igreja. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Porque ela vai ser tirada dessa terra. Nós vamos ser perseguidos. Ele diz assim: então vos hão de entregar para serem atormentados. E matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Dias difíceis estão vindo sobre essa terra. E aquele que não estiver firmado na rocha que é Jesus Cristo, aquele que não estiver a sua palavra guardada dentro do seu coração, não vai sobreviver.
não vai sobreviver o que está vindo sobre essa terra. Ele nos deixou avisado que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriaria. E é o que nós temos visto. Uma igreja fria, uma igreja dispersa. Uma igreja que tem deixado de viver o verdadeiro evangelho. Os líderes que têm se calado, não pregam mais sobre arrebatamento, sobre a volta de Jesus, sobre a grande tribulação, o anticristo. Eu quero falar para você, pastor, sacerdote, apóstolo. O Senhor, Ele vai cobrar das tuas mãos o sangue dessas pessoas. Prepara a tua igreja. Prega o arrependimento. Prega a volta de Jesus. Não é mais tempo de falar só de prosperidade, só de cura. Isso são segmentos. São segmentos. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Desperta, igreja. Desperta, líderes, pastores. Despertam, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Ele diz na sua palavra, Amós 3:7, que Ele não faz nada sem antes mostrar aos seus servos profetas. Amanhã ninguém vai poder dizer que não sabia. Ninguém te prepara, ó igreja, porque aquele que perseverar até o fim será salvo.